muito pelo contrário, pelo menos a gente conversava isso no intervalo, né, Alex? A gente acha que essas coisas só seriam possíveis em streaming, seriado, em filme da máfia italiana, né? Não é verdade? De bandidagem, de um grau que pra gente era fictício. Porque são ramificações tão complexas. Não estamos falando de Gustavo Lima, não estamos falando de Deolane, estamos falando de situações de como é a lavagem de dinheiro. Que é tanta gente amarrada numa situação absurdamente tenebrosa que depois as pessoas nem conseguem sair disso, né, Francisco? E na realidade, eu acho que uma das coisas que chamou a atenção, que muita gente está perguntando, é o seguinte: a juíza, a doutora Andréa Calado, que tem uma postura mais dura e queria manter as pessoas detidas, presas, né? E o desembargador mandou soltar. Então muita gente fala, poxa, como é que fica essa confusão? Um manda soltar, um manda prender. E aí a gente tem que explicar que tem aquela questão da instância. A juíza é a juíza de primeira instância, o desembargador, portanto, a decisão dele vai sempre prevalecer. Mas aparentemente tem aí um desarranjo de discurso entre o Ministério Público, a juíza e o desembargador. Porque geralmente o Ministério Público, a gente costuma acompanhar pelos casos, é quem manda prender, é quem faz a ação penal. Soltar, então? E o Ministério Público opinou por soltar. E a juíza, no despacho dela, que foi um despacho de 17 páginas ontem, ela foi inclusive bem dura. Ela falou, olha, essa postura do Ministério Público, então você nota que é uma investigação muito difícil e uma investigação que tem forças antagônicas e pontos de vista antagônicos atuando ali. Obviamente que quando você tem ponto de vista antagônico, vai prevalecer sempre a maior instância. Por isso que o desembargador mandou, cumpra-se. Aí acabou. Mas também qualquer deslize de qualquer um dos que foram 17, 18 liberados, volta para a cadeia. Volta para a cadeia. E a gente fala desde o início, vocês devem se lembrar que a gente falava sempre o seguinte: é comum uma pessoa conseguir o habeas corpus depois de 3, 4 tentativas, porque se vai tentando, até que uma hora consegue. É o que aconteceu. Bom, prometi para vocês que ia mostrar o post que o Gustavo Lima fez, se pronunciando, né, Matheus, sobre tudo como ele enxerga isso, né? Ele foi para as redes sociais, a Andressa também, Suíta, que é a companheira, a esposa dele, se manifestou dizendo sobre a fé que ela tem em Deus, sobre esse momento difícil, mas o vídeo dele é bem forte, né? E aí, depois que a gente assistiu o vídeo, doutor Francisco, quero saber o seguinte: se ele ele está em Miami, se ele não voltar para o Brasil, se ele não vier para cá, não é se entregar, né? Porque ele não está com mandato de prisão. Então, não está condenado, mas está sendo investigado. Se ele não se apresentar, o que pode acontecer? O doutor já responde para a gente depois do vídeo Gustavo Lima. Olha lá. É muito, sabe? É muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido, por tudo isso. Então, imprensa, aqui existe um ser humano, tá? Gente, mas ele está sendo investigado. É que também tem muita gente que fala de uma forma como se já tivesse sido condenado, né? Eu acho que aí tem a questão da imprecisão dos termos, porque assim, ele não é um bandido, ele não é um condenado, ele é um investigado. Então, o que a gente está relatando aqui são detalhes da investigação. E qualquer pessoa pode ser investigada. E a pessoa pode ser investigada e é inocente até que se prove o contrário. Sim, verdade. Então, de fato, eu acho que é um desabafo dele, mas aqui é uma pressão bastante grande, né? Você é uma pessoa com esse renome, ser objeto de uma investigação E a gente até entende também a indignação, porque se a pessoa é inocente e todo mundo tem que ser inocente até que se prova o contrário, então fica difícil você compreender o porquê que isso tudo está acontecendo. Mas aí, muito bem, mas ele também não precisava, então, ter ido para os Estados Unidos ou voltar logo, né? Já que está tão certo dessa inocência. Então vem e se explica, Gustavo, assim, não dá para falar que acha injusto o peso, e aqui ninguém está te culpando, enfim. Eu só acho que ele deve realmente a satisfação até para os fãs. Eu falo que eu admiro muito ele como artista e fiquei, assim, um pouco incomodado ao ver que ele não está aqui para prestar os devidos esclarecimentos. Então, assim, ele tem que entender também que essa cobrança é muito mais para esclarecer os fatos do que para julgá-lo. Para protegê-lo. Porque imagino eu, né, doutor Francisco, que se ele não se apresentar nas próximas 24 horas, talvez ele seja preso, deportado, e aí a situação é outra, porque ele é procurado pela polícia até da Interpol, né? Na realidade, me parece que se trata de uma estratégia jurídica. Mas que estratégia? A estratégia eu não me apresento, pelo menos por enquanto, e tento conseguir um habeas corpus nesse intervalo. Mas já não foi negado? Não.
Porque ele Não, na verdade, ele não foi nem preso ainda, né? Não, mas ele pediu um habeas corpus antecipadamente. Porque ele entrou depois do horário também. Exatamente. Então ele pode tentar, vamos supor que ele consiga o habeas corpus hoje e amanhã ele retorne ao Brasil. Aí ele responde em liberdade. Então, pode ser uma estratégia jurídica também. Agora... Mas não é arriscado, não? Se de repente a Interpol encontrar ele... É que todas as estratégias, nesse momento, quando você já tem uma prisão contra, elas são arriscadas, né? Mas isso só existe no Brasil porque, assim, a polícia fala, você vai ser preso. Aí a pessoa não se entrega porque ela ainda vai tentar não ser presa. Em qualquer lugar do mundo isso acontece ou é coisa do Brasil? Não, isso é coisa do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o juiz decreta uma prisão, a pessoa fica presa até o julgamento. Não tem essa coisa de habeas corpus, até soltar. Só no Brasil tem milhões de a habeas lei do corpus. Brasil, a lei americana é totalmente diferente da lei brasileira, inclusive em termos de ser muito mais rigorosa. Então, mas já que a Interpol está envolvida nessa investigação, ela não pode usar a força da lei dos Estados Unidos para fazer valer o poder da Interpol? Pode, e na realidade é o seguinte, o despacho da juíza ontem, de 17 páginas, pedia a inclusão dos nomes na lista vermelha da Interpol, o que significa o seguinte, é para capturar essas pessoas fora do país. Só que isso tem um trâmite burocrático, que leva lá 2, 3 dias. Então, eles estão jogando, por isso que eu falo que é uma estratégia, eles estão jogando nesse prazo, para ver se nesse prazo já é cassada essa ordem. Se não for, eu acredito que ele retorna ao Brasil e se entrega. Mas ele retorna no Brasil de voo comercial ou de jatinho? Porque já está sem passaporte, não está? O passaporte Eles podem com ele lá, né? O passaporte vai ser retido, mas ainda está com ele. Então ele pode retornar ainda com o passaporte. Mas a hora que passar o passaporte, passa a carinha retido. dele e fala, esteja preso. Vai ser retido. E na realidade, eu até relembrei de um caso bastante parecido, que foi o caso do Ike Batista, que estava também com mandado de prisão lá nos Estados Unidos. Vocês se lembram até, o Fantástico acompanhou a volta dele. Ele se entregou num voo comercial, veio, desceu e foi preso aqui. É exatamente a mesma situação. Só que o Ike Batista, no caso, ele estava lá e ele de imediato falou, não, então estou voltando amanhã ao Brasil para me entregar. Ficou esperando. E daí ficaram esperando. A gente tem a matéria agora, a gente mostrando todo o patrimônio de Gustavo Lima. Volto a acrescentar. A gente não está dizendo que é ilícito, a gente não está dizendo nada disso. Como foi bloqueado 2 bilhões, não só dele, mas de outras empresas envolvidas na empresa. E como a gente está falando, foram bloqueados também os bens de Gustavo Lima, o que a gente vai mostrar é o que ele adquiriu. E volto a dizer, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E quem tem que provar o contrário é a justiça.